sei se você está acompanhando com interesse, com atenção, o confronto entre o Supremo Tribunal Federal brasileiro, que já virou uma coisa um pouco maior, e Elon Musk, o segundo homem mais rico do mundo, dono de uma fortuna que beira o R$ 1 trilhão. Às vezes passa, às vezes não chega, tadinho. Varia conforme a variação da ação dele, dono de vários negócios grandes, SpaceX, mais de 5 mil satélites tem a SpaceX. Dono da Tesla, fabrica carro elétrico, fabrica bateria, e dono da rede social Twitter, conhecido como X por ele, depois que ele comprou, e no final do ano de 22. Essa briga entre o Musk e o Supremo tem uma ligação direta com inquéritos que o Alexandre de Moraes pilota. O inquérito 4874, que trata de milícias digitais, e o 4921, que trata dos atos antidemocráticos, buscando os autores intelectuais, aqueles que instigaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. O inquérito das milícias digitais foi aberto em julho de 2021 e já foi prorrogado 10 vezes. A última vez em março, agora, mês passado, por 180 dias. Vai até setembro, se não for prorrogado a 11ª vez. O que a gente sabe agora é que o Alexandre de Moraes colocou, em função desse debate, o Elon Musk no inquérito, depois desse confronto. Bom, essa briga começou na semana passada, depois que um jornalista americano ele divulgou uma troca de mensagens de possíveis funcionários do Twitter, afirmando que autoridades brasileiras pediam informações pessoais de pessoas com conta no Twitter. Aí depois disso, o Twitter, ou X, divulgou uma nota dizendo que foi obrigado a bloquear contas em função de determinações judiciais. Aí começou o confronto. O Elon Musk compartilhou a publicação do tal jornalista americano e disse que o Alexandre de Moraes aplicou multas pesadas no Twitter e ameaçou prender funcionários do Twitter se os bloqueios de contas não fossem feitos ou se fossem desfeitos até depois de feitos. Aí no domingo ele tuitou também dizendo que o Alexandre de Moraes deveria renunciar ou sofrer um processo de impeachment e ameaçou restabelecer as contas bloqueadas, ou seja, descumpriu uma medida judicial. O Elon Musk reagiu, colocou o nome do Musk no inquérito das milícias digitais, estabeleceu uma multa de R$100 mil por perfil, por dia, caso a decisão judicial de manter suspensa essas contas fosse descumprida. E depois desse embate entre o Moraes e o Musk, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, afirmou que decisões judiciais podem ser objeto de recursos, mas nunca de descumprimento. Bom, para o Brasil, o que o Elon Musk fala ou deixa de falar não tem muita importância. Não tem muita importância. Até porque ele adora uma polêmica. Aliás, ele deu uma entrevista ontem, hoje, dizendo que está adorando essa briga com o Brasil. E ele fala como se ele defendesse a liberdade das pessoas de se expressar, sempre defendo a liberdade, em contraposição ao Supremo, mas isso não é verdade. A coragem dele, ela acontece aqui no Brasil, onde ele tem interesses comerciais que são limitados, mas ele nunca se insurgiu contra a censura real chinesa, onde, aliás, a rede social dele é proibida e de onde ele tira metade do lucro dele, porque ele mantém uma mega fábrica da Tesla lá, 50% do lucro vem da China, e no Brasil, que não rende nada, ele chama o Alexandre de Moraes de ditador. Na China, que reforça a fortuna dele, ele não chama o Xi Jinping de ditador, não faz isso. Então, o Elon Musk se move segundo interesses, não segundo convicções, se é que ele tem convicções. Ou, quem sabe, as convicções dele são fluidas, de acordo com os interesses. Tanto que, em meados de 22, ele tuitou: minha preferência é seguir as leis dos países onde o Twitter opera.
Então ele segue as leis da China, segue as leis onde não opera, aliás, né? Do Brasil, aí de repente não valeu para o Brasil. O Brasil não vale nada para ele e o Elon Musk vale muito pouco para o Brasil também. Então, a nossa questão não é esse empresário, não é o que ele diz. O que o comportamento dele produziu, no entanto, foi reacender um debate, esse sim, importante no Brasil, que são 2 pontos. O primeiro é uma discussão séria sobre o papel das redes sociais na disseminação de fake news. Isso é um assunto no Brasil e no mundo. A outra é o papel do Supremo na condução de um inquérito que não tem fim. Não porque o Elon Musk falou, mas porque não tem fim mesmo. No caso do papel das redes sociais, tem que se discutir uma regulação. Tem que se encontrar um jeito de evitar que as pessoas disseminem ódio, violência, ataquem as instituições. E para evitar que o judiciário possa fazer o que bem entende com esse vazio regulatório. Não tem uma regulação, o judiciário faz o que quer. Mas essa regulação não pode virar censura, proibindo as pessoas de falar algo porque a gente acha que elas vão falar, porque eventualmente já disseram algo absurdo, então, já que disseram algo absurdo, vamos proibi-las de falar qualquer coisa lá na frente, porque, por coerência, se falaram absurdos, falarão novos absurdos. Isso não existe, mas no Brasil existe. A gente não pode fazer uma regulação também que transfira para a rede social um poder que é das autoridades. Mas essa regulação tem que cobrar das redes sociais uma responsabilização por aquilo que elas publicam, porque elas ganham dinheiro com isso. Tem que ter uma responsabilização das big techs pelas fake news que elas veiculam. E tem, adicionalmente, não menos importante, talvez mais importante, estabelecer uma regra para as big techs que se valem dos conteúdos jornalísticos profissionais para que elas paguem pelo uso desses conteúdos nas plataformas delas de busca, de rede social, seja lá o que for. Elas ganham dinheiro com o jornalismo profissional e não pagam R$1. É uma apropriação indébita. É absurda. Tem que estar nessa discussão. Mas isso é o pedaço referente à regulação, que é complexo. Mas a gente fez reforma tributária, que também é complexo. Não se pode fazer censura. Mas a alternativa à censura é necessariamente um setor sem qualquer regulação. A mídia tem regulação, todas as estruturas têm regulação, as big techs não têm. Tem que ter. Tem que ter. Na outra ponta dessa discussão, e que ganhou destaque por causa do confronto com o Elon Musk, a sociedade tem o direito, vamos combinar, de questionar o papel do Supremo e os limites da ação do Supremo. Porque o que está estabelecido na Constituição, a gente lê e entende. O que o Supremo faz com base na interpretação livre do que está na Constituição, a gente não entende, necessariamente. A gente não tem o direito de descumprir as decisões, como disse o Barroso. Não se pode descumprir uma decisão do Supremo. Mas discutir o papel das instituições, entre elas o Supremo, é um direito da sociedade, que constitui as instituições. É para a sociedade que as instituições servem e se prestam e que devem prestar o seu serviço. Então a gente pode discutir o papel do Senado, da Câmara, do Poder Executivo, da Presidência da República, dos Ministérios, e não pode discutir o do Supremo Tribunal Federal? Pode. Não faz sentido que a gente não possa discutir. Não é razoável, por exemplo, um inquérito que se arrasta desde 2021. Não faz sentido. Como não faz sentido, por exemplo, que tramite no Supremo Tribunal Federal uma briga de aeroporto, uma briga de passageiro, só porque um dos brigões era o ministro do Supremo. Não foi um ataque às instituições, porque o sujeito bateu boca com Alexandre de Moraes e a família do Alexandre de Moraes. Mas aí tramitou no Supremo Tribunal Federal. Por que não tramitou na primeira instância? Então, é preciso
discutir. O Brasil tem a obrigação de discutir essas coisas. Está mais do que na hora do Congresso cumprir o seu papel nesse tema, regulando, sem censurar, as redes sociais, estabelecendo um processo de responsabilização das Big Techs e estabelecendo um regime de cobrança pelo uso inadequado, absurdo, pela apropriação dos conteúdos jornalísticos feitos por empresas jornalísticas profissionais, que ficam com a conta e eles com lucro. Isso é um absurdo. Isso é um roubo. E também nós temos que discutir a volta do Supremo para o seu leito natural. Dá para entender que o Supremo esteja vivendo um momento efervescente? Dá para entender, mas a gente não precisa concordar. Não é porque o Alexandre de Moraes acha, porque o Gilmar Mendes acha, porque o Barroso acha. Eles não são os sustentáculos da democracia brasileira. A democracia brasileira não vive por causa do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal existe por causa da democracia, não é o contrário. Os poderes constituídos existem porque vivemos no Estado Democrático de Direito, que foi posto em risco e não sucumbiu, não por causa do Supremo Tribunal Federal. Não sucumbiu porque o conjunto da sociedade e o Estado Democrático de Direito e a democracia brasileira têm uma solidez, sim. E por isso que a gente não sucumbiu. Porque já existia Supremo Tribunal Federal em 1964 e a gente sucumbiu. Ou seja, Forças Armadas agiram direito, Congresso agiu direito, Supremo agiu direito, Presidência da República agiu direito, sociedade agiu direito, todo mundo do mesmo lado. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode ser discutido? Pode ser discutido, não pode. O que não se pode fazer é questionar, quer dizer, recorrer pode, como disse o Barroso. Não se pode descumprir uma decisão judicial. Isso não pode. É só isso que não pode. Todo o resto pode. Não se pode agredir um ministro do Supremo, como não se pode agredir qualquer pessoa. Agora, quando há uma discussão de aeroporto, teve calúnia, teve injúria, teve difamação, não sei o que aconteceu lá, né? Briga. Mas é um assunto da justiça comum, não do Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito, se está lá desde 2021, ou é uma coisa inacreditavelmente gigantesca e a sociedade tem o direito de saber, ou então é uma ferramenta de poder. Ou então é uma ferramenta de poder. Fico com aquela gavetinha aberta, hoje eu jogo o Elon Musk, amanhã eu jogo outro cara, depois eu jogo outra pessoa, e vou jogando, e vou enchendo a minha cestinha. É isso. Não consigo imaginar o Supremo Tribunal Federal do meu país agindo dessa forma. Pelo menos não gostaria de imaginar que a gente age desse jeito. Ou seja, em resumo, Elon Musk para a gente não tem importância. A gente para Elon Musk não tem importância. De forma que este empresário que vá se entender com quem de direito. O que ele fala, o que ele não fala, o que ele xinga, o que ele não xinga. Ele não é um defensor da liberdade de expressão. Fosse ele um defensor da liberdade de expressão, seria também na China ou na Índia, onde há regulação complexa e ele não fala um A. É corajoso com o Brasil, que não interessa para ele. Então é um defensor dos seus interesses, com convicções fluidas. Coragem só para cima do Alexandre de Moraes. Que vai fazer o quê com o Alexandre de Moraes? Xi Jinping acaba com o negócio dele. Alexandre de Moraes, se você não cumprir a decisão, a gente faz uma coisa qualquer. Então ele fala, vou fechar a operação do X aqui no Brasil, vou transferir meus funcionários, depois eu vou descumprir. Ok, tá, grande porcaria, não muda coisa alguma. Não muda coisa alguma. O que muda, no entanto, para nós, e aí sim que a gente tem que ficar em cima e de olho, é o papel do Congresso e o papel do Supremo. Esse sim, porque Elon Musk passa, essas duas instituições ficam. E a gente depende do bom funcionamento harmonioso, correto, dentro da Constituição das instituições. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.